Fala turma, mais uma aula de mecânica clássica para vocês. Hoje, continuando aqui nesse vídeo, o assunto de coordenadas polares, a gente vai analisar nesse vídeo o vetor posição. Bem, para que a gente vai começar analisando o vetor posição? Para logo em seguida derivar e analisar a velocidade e posteriormente derivar de novo e analisar a aceleração nesse movimento em coordenadas polares. Lembrando que o movimento em questão de coordenadas polares trata-se de um movimento circular, movimentos curvos. Então, sendo assim, vamos para ele, tá bom? Você tem aqui o eixo, foi desenhado aqui o eixo x, y, e aqui eu tenho um vetor posição. Esse vetor posição ele mostra que posição a partícula passou no seu movimento circular, por exemplo. Então, ó, em um determinado momento da trajetória, a partícula ocupou essa posição aqui. Então, está aqui o vetor posição, né? Existe aqui a coordenada angular, φ, e claro que também associado ao vetor posição, eu tenho um vetor posição unitário e também terei um vetor transverso aqui que chama-se vetor angular, que é o φ chapéu. Beleza, pessoal? E lembrando o seguinte, ó, que fazem 90 graus entre si o vetor unitário R e o vetor unitário φ chapéu. Beleza? Então nós temos essa situação aí, relembrando então a nossa segunda aula desse conteúdo aqui, tá bom? Bem, mas e aí? Como é que eu expresso então esse vetor posição? Turma, esse vetor posição ele vai ser expresso de uma forma muito simples. Basta pegar o tamanho R e multiplicar pelo vetor unitário Rzinho. E pronto, o vetor posição já está descrito. Mas como eu falei para vocês, a gente tem uma intenção aqui de achar a velocidade. De que modo? Derivando isto aqui. Se eu derivar isto aqui, eu vou ter a seguinte situação, ó, fazendo aqui de azul. R ponto igual produto, e aí eu vou ter que fazer derivada do produto. Vai ficar R ponto vezes R chapéu mais R vezes R chapéu ponto, derivada do segundo, tá? Lembrando aí que esse pontinho representa derivada. Então pronto, aqui eu já tenho então a velocidade que está trasladando esse objeto bem aqui. Mas preste atenção numa coisa, nós temos aqui uma velocidade, que é o R ponto, né, sendo expresso apenas em coordenadas radiais. Você tem aqui R, R, R e R. Em nenhum momento apareceu aí o φ. É possível, então, nós fazermos aparecer o φ e a velocidade ficar tanto em função das coordenadas radiais quanto também das transversas angulares? Será que é possível isso? Bem, para fazer isso, então, nós vamos ter que expressar quem é esse cara aqui, ó. Quem é a derivada do vetor unitário R. Então, a gente vai mexer com esse cara aqui. A gente vai parar aqui, por enquanto, essa análise, e a gente vai começar uma outra análise, entender a derivada do vetor R. Bem, se você for ver no outro vídeo, eu falei com vocês que esse vetor unitário ele é variável, ou seja, é possível derivar esse vetor. E olha por que ele é variável. Eu vou apagar aqui esse vetor, o vetor transverso, e a gente vai trabalhar apenas com o vetor R por enquanto, tá? Então preste atenção, turma. Em determinado instante, a posição é expressa por esse ponto, né? E eu tenho esse vetor no instante 1. Mas a partícula está se movimentando. E em um certo outro intervalo, em um outro instante, passado o intervalo de tempo, a posição ocupada será essa aqui, ó. E associado a essa posição ocupada, você tem um vetor unitário Rzinho. No instante 2. Então, ó, o que você vai ter aqui? A partícula saindo dessa posição
indo para essa, e agora você tem o mesmo vetor unitário R aqui, porém com uma diferença. Existe uma diferença na direção desse vetor, quando ele está na posição T1 e quando ele está na posição distante T2. É possível calcular essa diferença, e aí a gente vai fazer isso para começar esse processo de derivação. Para quê? Para que a gente possa substituir no lugar do R chapéu ponto uma função que traga para a gente a coordenada φ. Tudo bem? Então veja, só apagar esse φ bem aqui, porque quando a posição era essa e passou a ser essa, o vetor posição varreu este ângulo aqui e a gente vai precisar expressar então esse ângulo φ. Só que aqui nesse caso, concorda comigo que foi um ΔΦ. Então teve aqui uma varredura de um ângulo, tá? E o vetor unitário posição, que eu vou chamar de versor, mudou a sua direção. Aí a pergunta é, qual a variação de direção do vetor unitário R chapéu? Para fazermos entendimento disso, basta pegar o vetor no instante 2, versor, vou chamar assim, pessoal, versor 1, versor 2. Para entender a variação, basta pegar o versor 2 e colar aqui no versor 1. O que a gente vai formar quando nós fizermos isso? Ora, vamos formar um triângulo. Então, quando eu fizer isso, pegar aí o versor 1, pegar o versor 2 e colocar no versor 1, nós vamos formar um triângulo com esses dois versores, tá? Versor porque é vetor unitário, que tem um chapéuzinho. Beleza. E aí, eu quero entender qual é a variação na direção desse vetor. Qual foi a variação na direção desse vetor? Ora, a variação da direção nada mais é do que a diferença entre o versor 2 e o versor 1. Então aqui vai aparecer nessa diferença o versor diferença entre eles dois, ΔR chapéu. Bem, para que eu vou usar o ΔR chapéu? É porque a ideia é chegar até a derivada desse vetor. Chegar nesse ponto aqui, ó. E aí a gente vai começar, então, toda uma análise para chegar até lá, tá bom? Mas, ó, que triângulo é esse aqui? Perceba que é semelhante a este primeiro triângulo aqui formado entre o vetor nessa posição e o mesmo vetor nessa outra posição. Sendo assim, se é possível assemelhar esse triângulo a esse, eu já sei que esse ângulozinho aqui é o ângulo ΔΦ. Agora a gente vai começar a fazer uma análise aqui de arco e de ângulo. A gente vai começar a varrer um monte de conhecimento desde a 7ª série até o final do teu ensino médio e até o ensino superior. Olha só, galera, quando eu tenho uma situação dessa, eu posso associar para ângulos pequenos, tá? Vou colocar aqui, ó, para ângulos, esse caso aqui, esse ângulo ΔΦ, para ângulos pequenos, eu terei a seguinte situação, que é possível entender esse cara como um arco, o ΔR pode ser o arco aí, tá? Pode ser entendido assim. Um arco é um arco, compara aqui, ó. Perceba que forma um arco aqui, é possível a gente aproximar esse arco de um tamanho, de um pedaço aqui, né? De uma linha. E esse tamanho e esse arco são próximos. A mesma coisa é possível associar aqui, ó, com esse ΔΦ e esse ΔR, é o que a gente vai fazer. Então, ó, para ângulos ΔΦ pequenos, esse arco, vamos considerar como sendo um arco, é aproximadamente igual ao ângulo ΔΦ. É aproximadamente igual ao ângulo ΔΦ. Então, na situação limite, nós podemos dizer... Que situação limite? Uma situação que esse ângulo é tão pequeno que os dois versores, o 1 e o 2, quase que se encontram, tá? Então, nessa situação limite, eu posso dizer que o ΔR é igual ao ΔΦ. É igual ao ΔΦ. Então, note, pessoal, nós já temos aqui, perceba, uma expressão de ΔR, chapéu, fazendo aí uma associação
ao ângulo, ao ΔΦ. E era esse o nosso objetivo, né, inicial. Era mostrar uma relação, fizesse que aqui aparecesse uma relação em φ. E a gente já está começando a fazer isso, tá bom? Já temos que ΔR chapéu é igual a ΔΦ. Tudo bem. Mas qual a direção dessa variação do vetor unitário? Será que essa variação tem a direção dos vetores R? Ou você acha que essa variação tem a direção do vetor transverso φ, que a gente já conversou sobre ele? Ó, vetor transverso φ, sempre ortogonal aos versores R, chapéu. Perceba, olha a direção do versor φ, olha a direção do versor R, são transversais, fazem um ângulo de 90 graus. Presta atenção numa coisa então, vem para cá. Quando eu tenho esse ângulo pequeno, então, o que vai acontecer aqui, gente? O versor 2 e o versor 1 vão praticamente ter a mesma direção. Então, veja, para deltas φ pequenos, RT2, o versor no instante 2, e o versor, só que no instante 1, coincidirão, ou seja, terão a mesma direção. Se eles vão ter, pessoal, a mesma direção, você vai concordar comigo, então? Presta atenção aqui, ó. Se esse vetor ele ficar paralelo a esse, tu vais concordar comigo que esse cara será perpendicular tanto a RT1 quanto a RT2. Analisa de novo, ó. Pensa aqui, esse RT2 lá de cima, descendo aqui, coincidindo aqui, ou seja, um ângulo desse muito pequeno. Perceba que esses dois versores ficarão praticamente perpendiculares ao vetor diferença. Então, se RT2 e RT1 terão a mesma direção, então logo a variação do vetor unitário será perpendicular tanto a R1, R no instante 1, versor, tá, pessoal? Quanto ao versor no instante 2. Mas aí tem um detalhe. Perceba que o versor no instante 1 e o versor no instante 2 são perpendiculares a quem? Ao versor φ, ao versor ângulo. Então, note, esses dois caras aqui, o versor 1 e o versor 2, eles também são perpendiculares ao versor φ chapéu. Isso aqui todo o tempo é um plano, não tem tridimensionalidade aqui, não tem x, y e z, é apenas o plano. Então, note, se os dois versores aqui, nos dois instantes diferentes, esse e esse, se eles são ao mesmo tempo perpendiculares a φ e ao mesmo tempo são perpendiculares ao ΔR, ΔR chapéu, significa dizer que ΔR chapéu tem a mesma direção de ΔΦ. Tem a mesma direção, perdão, de ΔΦ não, de φ. Eu vou escrever isso aqui em cima que talvez não apareça. Então note, pessoal, o que a gente pode perceber? Se esses caras são perpendiculares a esse e ao mesmo tempo a esse, então, olha o que nós teremos aqui. Nós teremos que o ΔR chapéu tem a mesma direção de φ chapéu. Entendeu? A variação vetorial na direção tem a mesma direção de φ chapéu. Por quê? Porque o φ chapéu ele é ortogonal
tanto a esse versor nessa posição, quanto nessa outra posição. E se você pegar aqui, ó, essa variação de vetor R, traga ela aqui nessa mesma direção, você vai perceber que eu estou falando a verdade em relação a isso, tá bom? Então nós vamos colocar mais um incremento aqui nessa equação, que ΔR chapéu é igual a ΔΦ em qual direção? Na direção Φ chapéu. E agora nós estamos nos aproximando da expressão que nós queríamos para colocar em função, né, da coordenada Φ, essa expressão aqui. Tudo bem? Bem, eu vou continuar com esta linha bem aqui, mas aí eu vou precisar apagar esta parte. Vou deixar para você fazer um print, tá? E aí eu vou apagar esse pedaço aqui e a gente vai continuar a desenvolver essa questão. Tudo bem? Apagando aqui então, pessoal. Então aqui, note, eu já sei. Vou colocar aqui menor. Tá? Aqui, pessoal, eu já sei que o ΔR, a variação da direção vetorial aqui, né, do versor, ele é na mesma direção de Φ. O que mais eu posso incrementar aqui, gente? Já sabemos que é a mesma direção, vou apagar essa informação aqui, tá? Agora vai fazer mais sentido, então, aquela primeira aula que eu vi com vocês sobre movimento circular. Por quê? Olha só, presta atenção comigo aqui. ΔR é igual a ΔΦ na direção Φ. Reescrevendo o que estava nessa última linha. Gente, o que é ΔΦ no movimento circular? Nesse movimento que faz giros? Variação do espaço angular. E variação do espaço angular é a velocidade angular vezes o tempo. E tudo isso na direção, aqui de vermelho, Φ chapéu. Então eu comecei aqui, ó, note, a fazer aparecer uma outra expressão. Perceba que aqui apareceu o tempo. E aí você percebe que esse vetor ele é variável no tempo. Ele muda no tempo. Se ele muda no tempo, é possível, e aparecer o tempo, é possível a gente derivar, porque a derivada é em função do tempo, em relação ao tempo. Se eu pegar esse ΔT, então, e passar para o outro lado, trazendo ele, então, tá multiplicando, vou passar dividindo, tá? Poderia também dizer assim, eu vou dividir ambos os lados da igualdade pelo ΔT, poderia fazer assim também, mas eu prefiro pegar o ΔT e passar dividindo. Pronto, mais rápido. E aí eu vou ter que ΔR chapéu dividido por ΔT é igual a velocidade angular na direção Φ chapéu. Nós podemos recorrer então a uma situação limite aqui, quando o limite disto aqui tende a, quando o ΔT, no limite em que o ΔT tenderá a zero. Se eu fizer isso, se eu trouxer o limite do ΔT tendendo a zero para essa expressão, aí sim, finalmente eu vou chegar naquilo que a gente queria. Preste atenção, gente. ΔR se transforma em dr chapéu, certo? dr chapéu sobre ΔT. Pronto, agora sim eu estou falando em derivação. Eu estou falando em derivar finalmente quem? O ângulo, o versor R chapéu. E aí, sendo assim, vai aparecer que ΔR chapéu é igual a ômega na direção Φ. Agora preste atenção. Apareceu aqui, né, notação de derivada. Eu posso colocar esse ômega, e eu coloquei ele só para a gente se ambientalizar aqui. Eu vou botar o ômega também em notação de derivada. Mas, ó, velocidade angular, quem é? É a derivada da posição angular. Tudo bem? Então, esse aqui é o mesmo ômega lá do movimento circular, mas eu estou colocando ele com a notação de derivada, porque apareceu aqui a notação de derivada. Então, pronto, gente. O que é isso aqui que a gente está
representando. Isso aqui nada mais é do que o R chapéu ponto. Então, quem é o R chapéu ponto? É φ ponto, velocidade angular, na direção angular φ chapéu. Então, achamos a expressão que nós tínhamos expresso bem aqui. Achamos a expressão que a gente queria substituir. E sendo assim, eu vou deixar você tirar mais um instantâneo, né? Pausar aí o vídeo se quiser, fazer a cópia disso, que a gente vai agora substituir, tá bom? Faça a cópia disso aí e a gente vai agora substituir essa última informação que nós temos aqui lá naquela expressão de baixo, nessa expressão aqui, ó, da velocidade. E apagando agora isso, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou deixar expresso justamente ele aí, tá? Eu vou ter a situação. Pega toda essa expressão e traz ela para cá. Posso chamar assim, ó, velocidade é igual a R ponto. É tanta informação, né, que a gente começa a confundir. R ponto vezes R chapéu mais R vezes R chapéu ponto. Então é ele que nós temos aqui, ó, R chapéu ponto. Vamos substituir então a informação. No lugar dele vamos colocar isso aqui. E aí eu terei que a velocidade é R ponto na direção R chapéu, na direção radial, mais aqui, ó, R vezes. Agora, substituindo, vou fazer de preto aqui, tá? Φ ponto, velocidade angular, vezes φ chapéu, na direção chapéu. Então, o que a gente tem aí? Vou fazer de vermelho, tá? Nós temos, finalmente, a velocidade expresso, tanto na coordenada radial, quanto na coordenada polar ou angular também, tá? E aí nós teremos que R ponto, presta atenção, R ponto nada mais é do que a velocidade radial desse movimento. E nós temos também que φ ponto nada mais é que a velocidade transversa ou ainda a velocidade angular desse movimento, certo? Uma correção aqui, pessoal. Não é só o φ ponto, não. O φ ponto é angular. Nós temos que o raio vezes a velocidade angular, agora sim, corrigindo. O raio vezes a velocidade angular dessa expressão é a velocidade correspondente à velocidade polar ou a velocidade com respeito a φ nesse movimento, certo? Finalmente, então, nós temos a expressão da velocidade. Eu vou apagar essa parte aqui de baixo, que aí para ti vai ficar um pouquinho mais claro. Eu vou reescrever, então, essa expressão aqui embaixo. O que nós temos nessa expressão, então? Nós temos a seguinte situação. V é igual a velocidade radial na direção radial mais a velocidade transversa na direção transversa, na direção φ. É isso que nós temos. Agora tem um detalhe. Note que aqui, ó, quem é essa velocidade? R vezes velocidade angular, que é aquele ômega-r que a gente tinha visto na primeira aula, tá bom? Pode ser R vezes ômega, ou também pode ser ômega-r. Não tem nenhum problema se eu alterar isso aqui. Então perceba, ponto, né? Agora sim está o ômega. Perceba que essa velocidade, então, né, com respeito à coordenada φ, nada mais é que o ômega-r que a gente calculou na primeira aula para calcular aquele V.
quando nós fazíamos essa velocidade tangente à trajetória circular, tá bom? Então veja,